Olá pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade em conhecendo o equipamento, conhecendo a colhedora. Nós vamos ver agora, vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de elevador da máquina, como que trabalha o sistema, quais são os cuidados que temos que ter com ele, quais são as operações corretas que devemos fazer com ele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o elevador da colhedora. Esse elevador é crucial para a gente, tanto em algumas realizações de atividade, como também no resultado da qualidade do nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente tá revendo aí. Então, se falando um pouquinho sobre o elevador, para quem conhece ou quem está conhecendo, ele é a parte de trás da colhedora, onde faz todo o processo de encaminhamento da matéria-prima ou da cana em si, direcionando essa cana para dentro do caixote ou do transbordo do trator ou caminhão, para poder estar transportando essa cana para outros caminhões maiores para direcionar para a indústria. Então essa é a funcionalidade do elevador. Então nós temos algumas situações que precisamos dar atenção, realizar as operações seguindo os procedimentos corretos, fazendo com segurança para ter uma qualidade melhor. Então esse elevador tem essa função aí para a gente estar executando. A gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Nós temos aí a simbologia do elevador, que também é dentro da cabine, localizado nos consoles de comando de acionamento dos botões. E o elevador tem a função de transportar a cana para dentro do transbordo, dos caixotes, igual eu mencionei agora. Tem alguma simbologia de acionamento, que é a parte da colheita, você aciona o botão para frente, você está ligando a colheita do elevador. E tem a reversão, que é o mesmo botão se ligando ao contrário. Quando é que eu posso estar usando isso aí? Eu estou num sistema de trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho, estou colhendo a minha cana, está tranquilo, estou acompanhando, observando toda a análise do meu elevador, jogando a cana. Por um acontecimento qualquer ali, a máquina acaba embuchando, um excesso de pressão, encontrou uma cana mais forte, pegou algum obstáculo, então ela começou a embuchar e ela acabou empapuçando a sua esteira do elevador. Aí você tem a opção de dar essa reversão, como está escrito no próprio simbologia. Quando é que eu posso dar reversão? Aí que está um procedimento importante para a gente. A reversão ela pode ser dada a todo momento que a colhedora parar de circular a corrente do elevador. Travou, embuchou por algum motivo, eu posso acionar a reversão. Porém, eu não posso exagerar ou ultrapassar o limite de uso dessa reversão. Eu posso dar 1, 2, 3 reversão para ver se desenrosca ou desembucha naquele momento. Não teve resultado positivo, eu preciso, por necessidade, não fazer mais essa situação, não usar mais a reversão, porque aí eu vou estar forçando os componentes do elevador, os componentes da esteira, as engrenagens, fazendo de uma maneira que ela gere um desgaste prematuro. Então eu não posso exagerar nesse excesso de reversão. 1, 2 ou 3 eu posso estar fazendo para que numa situação que ela enroscou uma coisinha simples, um pedaço simples de cana, ela consiga tirar e voltar ao trabalho. Caso contrário, for uma coisa mais complexa, eu paro ali mesmo, vou identificar, vou analisar qual é a condição que parou o meu equipamento, parou a esteira do elevador, o que fez ela embuchar ou fez ela enroscar. Identificando, eu vou passar a informação para a liderança, que automaticamente vai passar para a manutenção para estar fazendo os reparos necessários. Que assim eu ganho uma vida útil do componente maior. Porque se eu forçar, automaticamente eu vou estar proporcionando uma quebra futura, um desgaste maior no componente. Então, eu posso usar? Pode. 1, 2, no máximo 3 vezes. A partir daí, outros caminhos que você tem que tomar, outras análises, outras oportunidades para fazer, para resolver esse problema que você encontrou, que é o embuchamento da esteira. Então está aí o acionamento da colheita e reversão, que é o botãozinho localizado no console lateral da colhedora, dentro da cabine. Nós temos aí a própria simbologia para você conhecer, para você familiarizar com ele, ou para você identificar na hora da operação, que está ali frente e ré, o F e o R, para você entender que o F é você acionando a colheita normal, onde ele vai encaminhar essa cana para dentro do transbordo, e o R é a reversão, ela vai fazer ao contrário esse giro
para poder estar fazendo alguma manutenção, desenroscando ou desembuchando o equipamento. Então tá aí a simbologia. O botão também tem aí um botão de sobe e desce o elevador, que é para ser feito em algumas utilidades ou necessidade de manutenção. Você vai abaixar o elevador, então vai se posicionar, vai seguir o procedimento, colocar as travas de segurança na máquina, tirar as travas de segurança do elevador da maneira correta, sempre com segurança, e vai acionar esse botão para que o elevador ele desce até o mais baixo possível para estar fazendo ou estar realizando essa manutenção necessária no elevador. Então esse botão é para isso, erguer ou abaixar, sobe e desce o elevador, como a gente conhece. E a simbologia está bem nítido para a gente aí ver, já tem as duas flechinhas para cima e para baixo, indicando que você tem a possibilidade tanto de subir como descer. Se ele já está no alto, descer, se ele está no baixo, é subir, para a gente entender um pouquinho melhor. Depois nós temos a simbologia do orímetro do elevador, no qual o símbolo mostra o próprio elevador, que como vocês vê, e do lado um relógio, simbolizando tempo, hora, marcação de tempo ali. Então tem a simbologia do orímetro do motor, quantas horas ele trabalhou, ele desenvolveu a operação naquele tempo, naquele período, ou naqueles anos que o componente está atuando. Então está ali o orímetro do motor. Essa simbologia está todas localizadas no painel, onde você consegue enxergar melhor. Então o elevador, ele é um sistema que direciona a cana cortada para dentro do transbordo, como nós mesmos falamos, onde o seu assoalho ele é todo perfurado, a estrutura técnica dele é toda perfurada, tem algumas condições que é um assoalho todo em espiral, que movimenta até de baixo para cima. Para qual finalidade? É para eliminar a impureza mineral. O que seria impureza mineral? A terra. O fluxo de trabalho ali da movimentação que você tem, a tendência dela trazer terra é grande. Então tem todas as condições para eliminar essa impureza mineral. Tem os rolos alimentadores, que faz a parte dele, tem a parte do elevador, que é o assoalho todo perfurado, ou ele é tudo em espiral, que é um movimento que ele faz em espiral, esse vácuo, esse espaço, ele vai em espiral até lá em cima, onde a cana vai passando e vai eliminando essa condição de impureza mineral. Isso já é para esse benefício. Então é importante a gente saber que ele está ali para isso. Então tem a distância certa, a posição correta, a esteira tem que estar girando livre para poder facilitar o trabalho e também fazer o processo de eliminação dessa impureza mineral. Isso é importante a gente estar sabendo também. Dentro do sistema do elevador, deve-se evitar a sobrecarga de cana no cesto. Isso também é muito importante. Nós, como operadores, na realização da atividade, se caso não der uma atenção nessa condição, nós proporcionamos muita perda de matéria-prima nessa situação. Quando é que acontece isso? A maioria das vezes é quando eu inicio o corte na linha de cana. Eu entro ou adentro a mais do que o necessário na linha de cana para liberar a manobra para o transbordo, para o trator ou para o caminhão. Eu acabo entrando demais, dando assim uma sobrecarga para o meu reservatório, para o meu balaio, para o meu cesto, e esse excesso a mais, ele cai pela parte da frente do balaio ou pelas laterais, fazendo aquele monte embaixo da máquina, onde a gente percebe que ali dá-se perda, mais do que o normal, onde a gente perde bastante isso aí. Então toda entrada de rua, se você não der uma atenção e fazer em todas elas essa condição, você vai perder muita coisa aí. Então atente-se a isso, entre somente o necessário, de máximo 5 metros, é só para livrar a manobra do transbordo, do caminhão, do trator em si, que seja, para que ele consiga entrar e você retornar ao trabalho. Entra só o necessário para não dar essa sobrecarga no cesto aí, para não prejudicar na cana, perda, ou mesmo as taliscas, forçando na movimentação para levar essa quantidade excessiva de cana. Ali você tem o risco de embuchar, porque a quantidade é muita, e também dela sofrer um desgaste prematuro pelo fato dela ter uma força maior para levar essa quantidade grande de cana ali. Então, todos os lados você perde. Então, entra somente o necessário, que você vai ter uma qualidade melhor de trabalho
relacionado ao elevador, ao cesto do elevador, não vai deixar perder, vai eliminar a condição de perda e vai ganhar um resultado positivo. Importante também a gente saber que essa esteira do elevador ela tem que estar num esticamento perfeito, ela tem que girar livre, numa situação que ela não pegue em nada e também não fique batendo em nada pelo fato de ela estar muito frouxa. Então ela tem que ter o esticamento perfeito ali. Toda a estrutura ali já é proporcional para isso, ela fazia toda a movimentação livre. Para isso eu tenho que acompanhar a tensão, o esticamento da corrente. Percebi que ela está bamba, aí eu tenho que acionar já logo de imediato supervisão, encarregado, o setor da área de lubrificação, que ele vai lá para poder fazer o esticamento. Em alguns equipamentos não precisa do setor de lubrificação. O próprio operador lá com 2 chaves vai lá na barra de rosca e consegue estar esticando isso aí. Vai depender da condição do equipamento que você trabalha. Mas identificou a situação de uma corrente bamba, eu preciso estar esticando. Não posso esticar demais, que aí eu vou forçar o componente, ele vai ficar mais duro para fazer o movimento e isso vai gerar um desgaste prematuro também. Então tem que esticar na tensão correta, para que ele possa fazer o seu trabalho perfeito, fluir livremente e conseguir fazer um trabalho de qualidade. Isso é necessário na nossa operação, redobrar a atenção para que a qualidade seja bem feita e tenha um resultado positivo. A corrente também ela deve estar inspecionada frequentemente. Por quê? Ela é composta por várias taliscas de cana. Como você vê aí na foto, na parte de baixo, ela tem várias taliscas. O que seria essa talisca? São divisórias entre a corrente que pega quantidades de tolete, de cana, e leva para o transbordo. Então ela vai pegando em certas quantidades. Essa talisca ela é composta por parafusos de fixação nessas próprias correntes. Então ela faz esse movimento. Se você não inspecionar frequentemente, a tendência dela soltar esse parafuso, gerar um desgaste maior pela própria condição da corrente é grande. Então eu preciso inspecionar frequentemente e constantemente acompanhar a manutenção que é feita, o rodízio de talisca para garantir a vida útil da corrente, para garantir mais utilidade dela, uma vida útil mais longa. Então acompanhe sempre essa manutenção para que você consiga ter uma qualidade melhor dessa corrente, que ela seja bem inspecionada e que seja diariamente. E também evita sérios danos, tais como a corrente bamba, elos soltos e taliscas desalinhadas. Como eu mencionei há pouco, a corrente bamba ela vai afetar bastante aí o nosso trabalho, vai dificultar, vai ficar batendo componente com componente, ela chega a entortar todo o centro da talisca, porque ela está bamba, ela começa a bater nas agulhas de fixação do elevador e começa a entortar a parte da talisca. Com isso você vai deteriorando, vai desgastando mais. E os elos começam a fragilizar pelas pancadas, começa a ficar mais solto, sofrer um desgaste prematuro maior. E desalinhadas também, que ela começa pela própria pancada, ela começa a desalinhar e dificultar mais a operação. Você percebe a dificuldade da movimentação da esteira, não está lenta, não está indo, aí tem que analisar as condições. Caso for identificado isso, se for por causa de corrente bamba, você vai fazer a manutenção necessária para poder estar voltando ao trabalho, realizando a sua atividade. Isso é importante para a gente saber dentro do sistema do elevador. Isso, nós temos aí uma extensão opcional. Hoje a maioria das máquinas já vem com essa extensão fixa, mas aí para a gente ter uma ideia como foi desenvolvida a melhoria em cima disso, e ano que passa ano, vem ano, está sendo criadas melhorias em cima dos componentes da máquina para melhorar tanto para o desempenho da operação como no resultado. E aqui foi uma das melhorias que hoje já vem afixada, mas para a gente ter conhecimento, é a expansão opcional. Ela tem uma medida de 610 milímetros, que ela vai ali entre o exaustor secundário e a parte final do elevador, dando um alongamento maior do elevador. Ou seja, durante a operação de conjunto, de sincronismo de colhedora com o transbordo, ele tem um espaçamento maior para ele poder trabalhar, para ele desenvolver a sua atividade. E esse espaçamento aí com essa extensão facilita tanto para o operador em si, como também para o operador do transbordo, do trator ou do caminhão, que aí você tem um espaço maior para trabalhar ali, para poder estar
trazendo uma qualidade melhor do resultado da tua atividade. Isso então hoje já é praticamente fixo na máquina, mas é uma ideia de melhoria que foi criada para poder melhorar o resultado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os ajustes de folga de corrente, que algumas colhedoras elas são feitas por pistões, por isso que a gente aciona a área de lubrificação, que é acionada por graxas. E outras condições são feitas por barra de rosca, onde você com duas chaves você libera a trava e com essas duas chaves você vai virando a chave e vai esticando automaticamente essa corrente. Então tem várias condições aí, dependendo do tipo de colhedora, mas ambas com o mesmo sentido de esticar, o mesmo propósito de esticar a corrente para facilitar a operação, ganhar resultados melhores. Com isso nós temos aí algumas condições do elevador, né? Que são as rodas dentadas ou conhecidas como engrenagens, que são engrenagens intermediárias, que faz o apoio de condução ou encaminhamento da corrente, direcionando para os locais corretos, para não ter perigo de enroscar. Então ela está ali de apoio. Elas são engrenagens dentadas que de intermédio ali ela vai auxiliando o giro, o movimento dessa esteira do elevador. E assim, com isso, ele consegue reduzir o desgaste prematuro, né, dos componentes. Ajuda e consegue reduzir. Então a gente precisa também estar inspecionando quanto aos rolamentos, se estão em bom estado, se ela não está com os dentes gastos, se ela está perfeita. Então essa inspeção é nossa, a gente tem que fazer. É umas rotas de inspeção frequente que todo dia preciso fazer para garantir uma qualidade melhor desse resultado. É necessário? Sim. Porque o elevador é uma parte onde dentro da operação ele é bem frágil e acontece bastante condições irregulares pela operação. Então eu preciso inspecionar frequentemente, fazer uma operação ideal, seguindo os procedimentos corretos, para que eu consiga ter um resultado melhor na minha operação e evito um gasto maior em cima daquela condição. Qual seria um exemplo de condição? Você está trabalhando sossegado ali, tranquilo, de repente, por um motivo ou outro, ou foi você ou o transbordo, se aproximou demais e acabou prensando o elevador. Isso também prejudica bastante. Além de amassar a própria estrutura do elevador, você tem riscos de torcer o elevador naquele momento, dependendo da densidade da prensagem, e torcendo você vai sofrer posteriormente com a tua operação, porque ele ficando torcido, ele vai enroscar a todo momento, ele vai travar a todo momento, você vai ter que chamar o manutenção, até você identificar onde está o local da causa, você já perdeu produção em bastante. Então procurem fazer corretamente esse procedimento, trabalhar bem alinhado, com uma distância ideal, sem deixar perder a matéria-prima, sem se aproximar demais, para poder ter um resultado melhor em cima desse componente que é o elevador. Ah, mas, João, tem condições aí que eu não consigo pelo terreno, pela condição de trabalho. Ótimo, tem condições de terraço, lugar expenso que vai dificultar o teu trabalho em cima do elevador. Exatamente. Mas o que eu faço numa condição adversa? Simplesmente eu continuo, não dou atenção para ela? Eu estou fazendo meu trabalho, encontrei uma situação adversa, eu vou continuar do jeito que eu sei fazer. Pelo contrário, pelo fato de eu encontrar uma situação adversa, um terraço violento, brabo ali que a gente entende na nossa língua popular, um lugar meio penso que você precisa estar apoiado frequentemente no transbordo, é aí que eu vou redobrar a minha atenção. O fato de eu redobrar a atenção vai me trazer resultados menos impactantes, ou seja, eu vou ter resultados melhores naquela condição. Novamente, faça o melhor de você dentro das condições que você tem, até que você não tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Se a condição que você tem é aquela situação de um terraço, num lugar penso, faça melhor naquela condição. Então vai com foco, com atenção, analisa oportunidades de como você tem e pode fazer e faça com segurança, priorizando primeiro a segurança sua, segundo dos seus companheiros de trabalho e terceiro ponto,
a segurança de quem está em volta da área, do local que você está trabalhando. Sempre em cima dessa análise, mas faça com foco e atenção, redobrando a sua atenção pelo fato encontrado, pelo obstáculo encontrado. Isso é importante para a gente. Dentro do elevador ainda, nós temos as mangueiras que faz todo o fluxo de trabalho do óleo, que faz a movimentação das engrenagens, dos motores, do motor Charlin. Então tem toda essa parte da mangueira que é na lateral do elevador em algumas condições. Tem uma máquina que é de um lado, uma máquina que é do outro, mas todas estão posicionadas num lugar estratégico, para que de uma maneira ele consiga operar sem ter maiores danos em enroscamento de mangueira. Então elas estão num lugar estratégico para poder estar desenvolvendo a sua atividade. Isso é para qualquer condição. Mas a inspeção fica conosco, devemos sempre estar analisando a condição da mangueira, se ela está com ressecamento, se ela está com possibilidade de trinco, se ela está com vazamento, se ela está solta, se ela precisa de um reaperto, como eu falei, está solta, e assim por diante. A inspeção fica conosco aí para a gente ter uma qualidade melhor no resultado. Em cima ainda dos elevadores, para a gente conhecer um pouquinho mais, as correntes devem ser lavadas somente com água, isso é importante, e ao menos 2 vezes ao dia. Isso é um procedimento necessário. Nós temos bastante dificuldade nessa questão, até mesmo pela condição climática, isso a gente vive frequentemente na lavoura, que você tem a necessidade de lavar, porém tem algumas condições que você não tem disponibilidade. Você tem que ficar num ponto estratégico pela condição do calor excessivo, a condições de riscos que estão aumentando. Você não pode sair daquele momento ali, mas você tem um turno de 24 horas que pode estar se programando com o parceiro, com o companheiro de trabalho, uma possibilidade aí futura na frente de estar realizando essa lavagem. Ela não pode ficar sem fazer, porque aí você ganha uma vida útil maior do componente. Deixou de fazer, vai gerar um desgaste prematuro e gerar um gasto maior. Então eu preciso fazer. Como eu vou fazer? Aí é a análise da necessidade do momento que eu estou trabalhando. Ou chegou um dia lá e eu posso estar lavando, não tem perigo, está tudo tranquilo, está um clima favorável, você vai lá e lava, aproveita, lava bem, que aí você tem uma longevidade desse componente. Aqui na recomendação, no procedimento, pede-se 2 vezes ao dia. Normalmente a gente abastece a máquina 2 vezes ao dia. Tem máquinas com tanques maiores, que é 1 vez por dia, mas a necessidade aí do procedimento é 2 vezes por dia. Então vamos analisar a condição, vamos seguir o procedimento correto. Caso encontre um obstáculo, um empecilho, se reprograme. Não deixe de fazer, reprograme para fazer numa possibilidade futura aí, para poder ter uma vida útil maior do componente. Deve ser feito também o rodízio de talisca, como eu mencionei há pouco, né? Isso é da parte da manutenção, já tem a programação correta, de tempo, de vida útil. Eles acompanham por medição de um período preditivo, pela predição, né? Ele vai lá, analisa, tem uma vida útil maior, tem um desgaste prematuro, posso fazer esse rodízio. Em cima de análise e acompanhamento, eles definem o tempo de fazer esse rodízio. Então, o que é o rodízio? Eles retiram a talisca daquele ponto de que ela está, coloca 1 ou 2 elos para frente e assim vai sucessivamente na corrente inteira. Então ela faz esse rodízio de posição para poder ganhar uma longevidade maior do componente e ganhar uma produção maior em cima do desenvolvimento com aquele componente lá. A maneira correta também do rodízio é colocadas no elo, né, sequencial, sempre para frente, como eu mencionei. Sempre tendo cuidado de não fixá-lo em emendas de corrente. Se você tem a corrente, você percebe que um ponto da corrente ela é emendada para poder fazer o giro. Aí você tem que tomar o cuidado para não colocar essa talisca na emenda. Fora disso aí, você vai colocando intercalado de 1 ou 2 à frente do que já estava e fazendo esse rodízio. Mas como eu mencionei, é a manutenção que já tem a programação, já tem as pessoas responsáveis, você vai estar no apoio, no auxílio ali de alguma necessidade, acompanhando a realização e garantindo que a qualidade é bem feita e tem um resultado positivo para nós dentro da operação e do retorno da produção. Isso é importante a gente estar sabendo. Em cima do elevador, ele é comandado por motores hidráulicos diretamente montado nas engrenagens. Então ele tem uma posição bem em cima
bem no topo do elevador, onde cada lado tem dois motores, cada lado tem um motor, né? E sendo dois, para fazer esse fluxo de giro, para ele fazer a movimentação. É movimentado pelo óleo hidráulico, que é enviado pelas mangueiras, como eu mencionei anteriormente, que é na lateral, e esse trabalho é constante, ele faz esse movimento. Ele recebe o óleo, faz a revelação, faz o giro e faz o trabalho da esteira do elevador para direcionar a matéria-prima para o transbordo. E essa condição facilitou bastante, porque a gente tinha uma condição que era um eixo ali que tinha o seu eixo superior, e tirando esse eixo diminuiu esse peso. Por que era um eixo? Tinha um eixo de um lado ao outro ligando essas engrenagens. Hoje já não tem mais, é individual, cada um tem a sua engrenagem ali com um ciclo de trabalho em conjunto nas laterais, facilitando o trabalho e diminuindo o peso da questão do elevador em cima ali que queira sim ou queira não, complicava na operação. Quanto mais peso na parte de cima do elevador, a hora que você precisa trabalhar numa condição de terrenos bem declivosos ou bem penso, você teria uma dificuldade maior. Eliminando esse peso, ele fica mais leve, o peso da máquina compensa ali, você consegue estar trabalhando com maior segurança em algumas condições de terreno aí desfavorável. Isso é bom para a gente estar sabendo e estar acompanhando. E com isso nós terminamos aqui a parte do elevador, conhecemos o componente e a sua característica técnica de passo a passo, a sua funcionalidade, seus benefícios, a operação que devemos fazer relacionado à nossa atividade, os cuidados para ganhar qualidade, ganhar um melhor desempenho e ganhar uma melhor produção.